Mais uma vez aí, tamo junto aí, galera. Saudações, paz do Criador para todos, né? Nesse mundo aí, capitalismo selvagem. Dando continuidade aqui, o meu canal, ele, graças a Deus, ele tem uma linha de pensamento, né? Assim, eu venho falando nos vídeos anteriores aí, principalmente na questão econômica, questão do neoliberalismo, né? Nós estamos imersos nessa cultura neoliberal. A cultura não é apenas um modelo econômico, é um modelo econômico que produz na sociedade uma cultura materialista, ultra individualista e pragmatista, né? Quando fala de pragmatismo, a gente está falando de quê? De resultados. Resultado é o que? Dinheiro, riquezas, enfim, conquistas. E essa é a cultura que estamos inseridos no neoliberalismo, né? E a gente é como se fosse uma bolha. Eu acho que para superarmos os problemas que a gente vê hoje na sociedade brasileira e até mesmo na sociedade mundial, já que o capitalismo é um sistema global, é a ordem do mundo desde o final do feudalismo, a gente tem que de fato romper com essa cultura. Romper com ela em nossos corações. Eu não digo que você tem que pegar uma arma e sair fazendo uma revolução, não é isso que eu estou falando. Romper em nossos corações. Em que sentido? A gente tem que de fato não sermos materialistas, entendermos que o materialismo e muitas das vezes é ilusório. Eu falei isso no vídeo anterior. O ultra-individualismo, a gente tem que se preocupar um pouco mais com a sociedade, com o próximo, perder tempo, sim, perder dinheiro, sim, mas se preocuparmos com a sociedade, com o próximo, aquela frase que o Adam Smith sempre fala, né? Nenhuma nação pode florescer ou ser feliz enquanto ela for composta de pobres e miseráveis. E eu digo mais, o problema hoje que não é de ninguém, amanhã passa a ser de todo mundo. A gente tem visto aí a questão aí da execução dos médicos lá na Barra da Tijuca. A Zona Oeste está uma área de conflito, né, de grupos criminosos. Isso é uma realidade, não é só do Rio de Janeiro. Aí vai entrar a questão de xenofobia, porque vão rotular o Rio como a capital mundial do crime. Isso é um problema do Brasil, devido a um modelo econômico que de fato tem promovido esse tipo de realidade, né? Ou seja, o capitalismo neoliberal é um modelo econômico elitista e excludente, né? Então, isso vai nos conduzir, dentre muitos males, vai nos conduzir a uma realidade que o Estado brasileiro ele vai estar falido no sentido de investimentos públicos. Vêm as doutrinas neoliberais de privatização, de austeridade, de corte de gastos, enfim, de que o mercado monopolista é soberano, né? E por contrapartida do endividamento público e por contrapartida o Estado ele vai ficar aquém da sua capacidade de investir, porque a prioridade do Estado passa a ser uma coisa chamada dívida pública. Então você vai ver que os estados estão endividados, eles vão de fato ter dificuldade de investimento público. Isso vai abrir um espaço aí para o crescimento e o fortalecimento dos poderes paralelos, né? Enfim, a gente tem visto aí várias forças paralelas se fortalecerem cada vez mais, não só na questão do crime organizado, mas na questão também de muitas igrejas, né? Se de fato ter uma força assim incrível, porque vai pegar esse capital político, né? O neoliberalismo vai produzir um grande contingente de pobres e miseráveis, não apenas pobres no sentido social, material, mas pobres intelectuais, pobres morais, entendeu? E isso vai ser um grande capital político desses poderes, dessas forças paralelas que está paralelo ao Estado democrático republicano liberal. Então isso vai constituir uma sociedade caótica, né? E
o que eu quero que vocês entendam que justamente o grande promotor disso tudo é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo e as soluções apresentadas para um Estado que de fato tem se curvado diante do neoliberalismo são soluções que agora têm se provado serem ineficientes. A política do confronto, da guerra, da vingança, da matança, simplesmente, se você raciocinar brevemente, você vai ver que não funciona, gente. Ao contrário, só piora. O Brasil está nessa aí há quase 40 anos. A gente só vê a violência aumentar. O Brasil é um dos países que tem 50 mil, ou algo próximo ali, 40, 45, 50 mil mortos, assassinados, homicídios, ano. Isso é números assim absurdos. Temos a terceira maior população carcerária do planeta. Metade aí, quase metade, pessoas que nem passaram ainda por julgamento, né? E somos um país extremamente violento, sim, com organizações criminosas multibilionárias que são grande negócio, um negócio assim movimenta muito dinheiro e muita gente poderosa e rica. E a sociedade, por estar dentro de uma bolha neoliberal, pelo pensamento materialista, individualista e pragmatista, elas veem que a solução apresentada pelo Estado não funciona. Então eles estão meio que sem respostas diante de tudo que está diante dos nossos olhos. Definitivamente, vou pegar um exemplo clássico aqui, essa política do confronto, da vingança, da chacina, isso não funciona. A gente vê aí chacina, primeiro porque existe toda uma indústria que lucra com isso, né? Indústria de armas, por exemplo, quer que a violência, a guerra continue, porque se não tiver violência e guerra, eles não vão vender armas, né? É aquela frase do capitalismo, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto uns se matam numa guerra urbana, outros vendem armas, né? Então essa guerra enriquece muita gente lucra muito dinheiro com isso. E essas ditas operações policiais, operações que o Estado promove, também é lucrativo para o setor político, né? As chacinas, né, que eles chamam de operações, em muitos dos casos, traz voto para muitos políticos, né? Muitos políticos lucram eleitoralmente com isso. Isso aumenta a popularidade dele, né? Porque o brasileiro tem essa mentalidade mesmo de que bandido bom é bandido morto, né? Ou seja, uma visão assim, muito ignorante e preconceituosa da nossa história. E de fato o que está por detrás disso tudo é a grande desigualdade social que o neoliberalismo ele tem aprofundado. O Brasil sempre teve desigualdade social, né? Histórica, né? Um país com quase 400 anos de escravidão, e quando teve a abolição não resolveu isso, simplesmente jogou os ex-escravos na miséria, nas favelas, nas periferias, e lá estão até hoje tentando sobreviver. E a política que eles sugerem para esses locais é a guerra, é a matança, é a vingança, é a chacina. Obviamente que isso não vai funcionar, né, senhores? Isso não vai funcionar. Então, a gente vê estudos recentes aí na pandemia, que o pessoal reclama, o país passou por uma pandemia e, enfim, por isso teve problemas. Só que nesse mesmo período, o número de ricos no país quase que dobrou. E hoje o Brasil ele é o país número 1 no ranking de concentração de renda. Superamos a Índia. 1% da população detém 48% das riquezas. Então o nosso problema está aí. Está na concentração de renda, na desigualdade social, no abismo social que existe entre ricos e pobres. Tudo isso vai gerar um cenário para o crescimento de facções criminosas, de igrejas evangélicas caça-níqueis, de grupos de políticos aproveitadores, e por aí vai, senhores. Então esse é o nosso real problema. Só que aí a narrativa vai ser diversa, e são narrativas que não se sustentam.
falar que o Rio de Janeiro é um estado largado. Realmente, o Rio de Janeiro é um estado falido hoje. Mas não é só o Rio de Janeiro. Isso é um problema do Brasil. Nós estamos vendo isso aí em praticamente todos os estados. De repente, o Rio de Janeiro e a Bahia aparentemente estão numa intensidade ainda maior. Mas, se a gente for analisar com muito cuidado, a gente vai ver isso em outros estados também. São Paulo, enfim, Nordeste e por aí vai. A gente vai ver a coisa bem estruturada mesmo, senhores. Por quê? Por conta de um modelo econômico elitista e excludente que, de fato, tem promovido o caos do país. Então, um ponto que nós temos que vencer é esse neoliberalismo. Nós temos que procurar, primeiramente, mentalmente, psiquicamente, sair dele. Porque o neoliberalismo está dentro de nós, que é a cultura do materialismo, a cultura do individualismo, do ultra-individualismo e a cultura do pragmatismo. Se a gente sair dessa mentalidade, já damos um grande passo, né? E depois a gente discutir mais sobre que modelos econômicos alternativos a esse a gente pode implementar para a sociedade, para que de fato a gente venha promover o quê? Justiça social. Então a gente não tem que se escandalizar. Infelizmente a gente mora num país que a gente sai para trabalhar, sai para estudar e não sabe se vai voltar com vida. Hoje eu estou aqui vivo aqui diante de vocês, eu não sei como é que vai ser daqui a uma hora, porque é um país extremamente violento, um país extremamente criminoso. O Brasil, de fato, se converteu numa fábrica de bandidos e, ao mesmo tempo, é um país falso moralista, porque diz que é o país mais cristão do mundo, o país ultra religioso, né, que prega toda a moralidade do cristianismo, e a gente só vê as condições de vida desse país cada vez piores, senhores, piores. Então eu quero que vocês reflitam que o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, que aconteceu na Barra da Tijuca, que vem acontecendo ao longo desses anos que a gente vem aí contemplando, isso não é um problema porque é o Rio de Janeiro, não. Muito pelo contrário, isso é um problema do nosso país. Isso é um problema do capitalismo a nível mundial, entende? Em alguns países com problemas sociais mais profundos, isso vai de fato trazer mais mais impacto, né? E de fato são fatos impactantes, né? As pessoas vão para uma reunião numa área nobre de classe média alta e estão ali num quiosque tomando uma água de coco, sei lá, um refrigerante, e vem um grupo e fuzila, ou enfim, dá trocentos tiros, mais de 30 tiros. De fato, isso é uma situação, um fato que de fato traz impactos. Agora, o que nós precisamos entender é isso: os reais razões disso está acontecendo no país, e procurar combater, dar tiro no lugar certo, porque o Estado aí, ele tem de fato tentado implementar uma política que eu considero uma política imbecil, que é a política do confronto, da guerra, da vingança, do armamento, e nada disso resolve, senhores. Muito pelo contrário, isso vai só piorar cada vez mais. E aí vamos, de fato, a gente já vive num semi-darwinismo social, né? Ou seja, o mais forte. Bem que até o mais forte é meio complexo, né? O mais forte que eu posso entender é esse grupo de 1% aí, de super ricos do país, que são patrimonialistas, né? Que têm seus patrimônios fora do país. Esses sim eu posso até considerar os mais fortes. De resto, é um matando o outro, é um roubando o outro, enfim, e uma sociedade completamente fria, calculista, sem amor ao próximo, uma coisa horrível de se viver. E isso, diga-se de passagem, não é um cenário apenas do Brasil. Isso é um cenário no mundo, né? O capitalismo hoje ele está numa crise, né? O capitalismo é um sistema de acumulação, e ele produz crise tendo abundância, tendo
muita riqueza. Então a gente vê que não é só o Brasil, entendeu? Tanto é verdade que o mundo já discute aí a taxação dos super ricos. Porque de fato o mundo tem riquezas em abundância, mas essa riqueza não é devidamente distribuída. A questão intelectual também tem sido algo assim muito real também. Vivemos uma crise intelectual, principalmente em países como o Brasil, com o sistema educacional que é atrelado a outras situações também tem estagnado. E o que eu posso dizer para os senhores é que a gente tem que vencer essa matrix aí do neoliberalismo e, de fato, se preocupar em debatermos mais, em dialogarmos mais para encontrarmos soluções sensatas para a construção de uma nação melhor. Galera, tamo junto aí. Saudações. Se inscreve no canal e você que não é inscrito.